Olá! O programa de hoje tratará do espaço, ocupação e identidade, experiência vivida pela Escola Municipal Urbano Ribas, localizada no loteamento Independente e que faz parte do Grande Boqueirão. Para discutirmos e pensarmos essa experiência, temos hoje conosco a professora Miriam Karaszek, professora da Arquitetura, e a professora Luciana Bittencourt, do curso de Geografia da Universidade de Passo Fundo, e a professora Eliane Formigueri, professora da Escola Municipal Urbano Ribas, que viveu essa experiência. Agora nós vamos assistir um vídeo produzido pela equipe da UPF-TV e apresentado pelos alunos do curso de História, gravado no loteamento Independente. A região do Boqueirão é tradicional e histórica. Integra parte da principal avenida da cidade, a Brasil. A complexidade urbana e a extensão fazem desta área uma das mais importantes da cidade. Acredita-se que os bairros, vilas e loteamentos que fazem parte da grande área do Boqueirão têm um entorno de 19.500 moradores. No século XVII, aqui existiram caigangues e caboclos. Mais tarde, bandeirantes e jesuítas. Somente em torno do século XIX chegaram os tropeiros, militares, fazendeiros e imigrantes. É dentro da área do Boqueirão que nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido no loteamento Independente. No loteamento Independente fica a Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas. Aqui, professores e alunos participam do projeto Rede de Memórias, um projeto da Universidade de Passo Fundo na busca pela valorização do patrimônio local. Nesse projeto, nós nos envolvemos e buscamos, então, recontar a história de um espaço importante aqui na nossa comunidade da Vila Independente, que é o espaço do Campo do Independente. Todas as turmas se envolveram de diversas maneiras, né? Nos sextos anos, eles contribuíram com a pesquisa e também contribuíram executando uma maquete da forma original, né, do campo, como ele era anteriormente, e de como ele se apresenta hoje. A turma se uniu bastante para conseguir fazer um trabalho legal e ficar bonito, e a gente se uniu bastante para fazer, essa foi a melhor parte. Sim, aprendi bastante coisa, cuidar do patrimônio, como mesmo tem muita gente que não cuida, né, do nosso patrimônio, então a gente está aprendendo a cuidar, a desenvolver o nosso trabalho aqui na escola. Os sétimos anos colaboraram tanto na parte histórica, na pesquisa histórica sobre as origens e a história do Campo do Independente, também os oitavos anos pensando e elaborando um texto de uma música e uma canção, mas também trabalhando dentro de outras áreas do conhecimento com a construção dos haikai. O Campo Independente é uma arte onde se formou um time. Bom, essa é a turma de um oitavo ano do ensino fundamental da Escola Urbano Ribas e eles estão realizando um projeto visando a memória do Campo Independente. Na língua portuguesa, eles estão realizando isso através de haikais, que são pequenos poemas que vão retratar a história do campo. Independente, independente, tu és a minha paixão, pois eu nasci neste bairro e tenho orgulho deste timão. Uma pesquisa intensa dos alunos, juntamente com todas as áreas do conhecimento, história, matemática, a própria língua portuguesa, oficina de leitura, onde eles puderam fazer leituras e reviver algumas histórias, até mesmo fazendo entrevistas com pessoas do bairro, pessoas mais antigas, pessoas da própria família que já residem aqui há algum tempo. O Independente é um remanescente do Esporte Clube Gaúcho do 14 de julho. Quando foi fundado, que era o amador, houve o profissionalismo, que trouxeram jogadores pagos para decidir uma decisão 14 de Gaúcho. Então, aqueles remanescentes do Independente fundaram o Independente Grêmio Atlético de Amadores, cujas cores é branco e preto, que é para a paz e o luto. Essa foi a função do Independente. Foram remanescentes do 14 do Gaúcho de Julho. Em 1941, o senhor Aparício Langro doou a área
para que o Independente fizesse o campo, porque era um descampado todo que existia aqui. O único time que disputou o estadual, paremos de disputar o estadual em 1983. E quanto tempo faz, porque a gente não tinha mais condição financeira, não tinha apoio. Isso é muito importante, porque tem coisas que a gente conta e não acredito, o que a gente sobrevive. Agora, faz 7 anos que eu fiz uma fusão com o Vila Nova Independente, escolinha de futebol, que é a única maneira para sobreviver o esporte amador. Tem vários campeonatos, tem mensalidade, tem um monte de negócio que dá para fazer. Os nonos anos, com a orientação do professor, fizeram pesquisas e puderam comprovar esses dados, essa pesquisa que foi feita e realizada aqui na escola. Nós tivemos a colaboração de várias disciplinas aqui na escola, além da disciplina de História, Artes, Português e Matemática. O momento patrimônio também é bem legal para a gente aprender mais coisas sobre o nosso patrimônio aqui. A gente tem que aprender do lugar que a gente vive e a gente aprendeu bastante, né, fazendo esse trabalho. Como nós podemos ver no vídeo, as imagens, os depoimentos, as ações desenvolvidas, né, pela comunidade nos demonstram o quanto o espaço tem uma memória, né? O que representaria dizer que o espaço tem uma memória quando a gente trata de patrimônio e de identidade? Bem, quando nós ouvimos, né, e assistimos essas imagens, a gente consegue perceber assim o quanto foi importante, né, esse trabalho para a escola, para os alunos, principalmente quando eles relatam, né, o que encontraram no bairro, enfim. A memória, né, para entender o espaço é extremamente importante, porque o espaço não é apenas o espaço atual, né? O espaço, ele é a sua história, né? Então, quando nós queremos, por exemplo, compreender como uma área, como um espaço, como uma região se organiza, não é apenas pelos elementos atuais presentes nele, né, físicos, que nós compreenderemos, mas com certeza pela sua história, pela sua história que está encravado nas memórias que eles, né, relataram, né, na sua escrita, na sua arquitetura, né, no relato das pessoas, né? Nesse sentido, nós podemos dizer que esses relatos, de certa forma, eles abrem uma certa fresta aí, para a gente repensar um pouco, talvez até como um desafio, né? O que representaria hoje a arquitetura urbanística, né? A perspectiva da própria geografia, né? A perspectiva humanista e a educação. Me parece que tem um grande desafio aí para a gente pensar um pouco essa significação, né? Como a gente percebeu, há um elemento de pertencimento muito forte a um espaço que se constituiu culturalmente. E os alunos mesmo, né? Eles se identificam como deles. Eu acho que a arquitetura, nesse caso, ela traduz boa parte das sensações, do simbolismo que eles vivem, né? E dessa questão que você colocou agora, do espaço, das memórias deles, né? Tudo isso vai sendo traduzido, no caso, na questão da arquitetura, no espaço construído, a casa, e no espaço urbano, né, que eles vão vivenciando, né, e que a gente percebe que eles vão colocando isso no próprio trabalho, né? Exato. Nos comentários, na maquete, que é um elemento físico, mas nos comentários deles, né? Isso nos faz pensar que a questão hoje que a gente foca como patrimônio também tem que ser trabalhado na perspectiva do que está próximo, né? Eles em nenhum momento mencionam outra espacialidade a não ser aquela, né? O que representa isso em termos do ensino dentro da escola, professora Ilê?
retomar essa relação com a comunidade. Né? A escola ela está inserida num espaço, e esse espaço ele é essencial, ele tem raízes, ele tem história, ele tem relatos. Então isso é importante que a gente tenha e deixe aberto e não deixe passar. Recontar essas histórias, porque embora o campo ele seja um espaço que hoje ele não é mais presente fisicamente, mas na memória ele está presente muito forte, tanto da comunidade, da escola, como também no seu entorno. Né? E isso nos deixa muito felizes, porque recontar esse espaço é também recontar a história dessas crianças, dessas pessoas que vivem na nossa comunidade, trazer para a escola um elemento a mais, um elemento que possa unir escola e comunidade. E me parece, né, no vídeo que fica evidente isso, né, o quanto foi significativa o depoimento da construção e tal, daquele espaço, né. Isso leva a uma questão que é pouco discutida em termos de patrimônio, professora Luciane, que é a questão do patrimônio, do espaço construído culturalmente, né, e é pouco abordado na questão tanto da história como do patrimônio, né. Isso seria uma perspectiva desafiadora para a geografia? Com certeza, professora Enonita, porque quando nós trabalhamos, né, em geografia urbana, por exemplo, que nós analisamos o espaço urbano, a cidade, né, eu costumo usar com os meus alunos autores que relatam o quanto essa história, né, é importante para entender o espaço urbano, a cidade que nós temos hoje, né. Tem um autor da arquitetura, Mumford, me parece o nome, que ele diz que para entender a cidade, para entender o lugar onde eu vivo, o bairro onde eu vivo, o loteamento onde eu vivo, eu preciso olhar para o passado, eu preciso fazer os passos contrários, né, para olhar para a história daquele lugar. Como se fossem as camadas, como se fossem as camadas, porque apenas o que eu tenho hoje visível, né, é impossível de explicar aquele espaço, né? E as pessoas relatam isso no vídeo, quando elas vão fazer a pesquisa, quando os alunos fazem a pesquisa, quando as pessoas da comunidade, né, dão os seus depoimentos, e ainda ele diz, ninguém acredita, mas a gente é vivo para contar. Então, o quanto isso é importante. E isso é um tema importantíssimo para ser discutido em geografia. Né? Então, compreender o nosso espaço, compreender o lugar onde vivemos, né? O nosso espaço de vivência é tão importante para a arquitetura quanto para a própria escola, como para a geografia. E para as outras áreas, né? Para todas as áreas, né? Porque é a significação, né? O significado. É o significado. Mas, professora Miri, desafiador, né, para o arquiteto, o urbanista, né, porque hoje com todo esse processo acelerado de modernização, de verticalização, né, há uma preocupação com a política de preservação de espaços, de lugares de memória? Política ainda é meio complicado. Nem sei se... As políticas tendem a entrar nessa área, mas eu acho que hoje, como efetivo, acho que tem pouca coisa ainda, né? A própria discussão me parece que ainda é carente, né? Eu acho que sim. Eu fico impressionada, foi com o comentário dele ali em 43, né? Que eles começaram aquilo. 41, 43. 41, né? Que ele fala. Então, eu achei aquilo impressionante. Aquilo era um lugar no meio, aparentemente, no meio do nada. Hoje é no centro da cidade. Exato. Essa transição da cidade, essa transformação da cidade é impressionante. E eu acho que entra muito nessa questão do estudo da geografia também. Como a gente vai, como o ser humano vai ocupando os espaços e o quanto eles mudaram em 50, 60 anos, 70, né? E as alterações que esse espaço vai adquirindo, né? Porque ora esse estádio, né, de futebol ficava no meio do nada, e hoje ele está no centro da cidade, ele continua tendo um significado para a sua população. Muito forte, né? Muito forte, talvez nem tanto quanto na época que foi criado, mas para aquela comunidade é um símbolo. É um símbolo. E foi ele que deu origem, provavelmente, a muito daquele entorno. Me parece que é um pouco esse processo, professora. Correto. Existia então o campo, começou então com a
com a área do campo, né, que chegou então como espaço para esse time de futebol, e depois o loteamento foi crescendo no entorno, né, e retomar essa história foi muito bonito, como o aluno disse, né, a gente cresceu vendo isso, ele dizia no vídeo, né. Nesse sentido, parece-me que nós temos aí uma questão bastante significativa para se pensar, né, que é o próprio processo curricular das escolas, né, professora Eliane? Assim, o que é que estamos ensinando hoje, né? Que vivências que estamos levando? E, então, nesse sentido, eu gostaria que contasse um pouquinho para nós como foi essa vivência, né? Porque a gente viu no vídeo, agora acompanhaste todo o processo envolvendo os moradores, os alunos, né? Então, é um sentimento que brotou e que uniu todos, não foi? É verdade, é uma coisa que nasce dentro da escola, né? E esse espaço da escola tem que estar aberto também para que a gente possa fazer esses parênteses no currículo, né? Que pode não ser um currículo formal, mas ele é essencialmente, ele é essencial, né, para a escola, porque é uma escola que não consegue olhar para o seu entorno, é uma escola que fica isolada, ela não consegue fazer uma função efetiva, né? Então eu sempre acho que é importante esse olhar, é importante considerar um tempo para também você olhar para a nossa comunidade, né? Ouvir essa comunidade, né? Deixar só os muros da escola né? Também para as matérias, né? Para os conteúdos rígidos e formais, mas também abrir espaço para um novo olhar, para projetos que possam realmente agregar mais valor a esse nosso trabalho de educador. Bom, com esse teu depoimento, me parece assim que também fica um desafio bem significativo para os nossos cursos, enquanto cursos formadores, ou do profissional, ou do docente, e da própria escola, né? Porque tu disseste o currículo formal, e daí trabalhar, mas não seria esse um conteúdo, né? Porque formal, né? Então acho que fica um pouco o desafio de a gente pensar um pouco essa questão, desse diálogo, né? De que currículo formal é esse? Que conteúdo formal nós estamos trabalhando, né? Porque aí entra essa questão do pertencimento que a gente viu no vídeo. Os alunos empolgados, né? Preocupados a menina, né? A aluna mesmo dizia, a educanda dizia, né? Trabalhamos, nos unimos, ela disse, né? Para fazer um trabalho bem legal. Porque se sentiram parte disso, né? E me parece que a questão do patrimônio deve ser discutida nessa perspectiva, né? O que realmente faz com que os sujeitos se sintam pertencentes à cidade, né? Como vocês veem essa questão? Bem, eu acho que um trabalho como esse, né, é o passo inicial, né? Você ter a escola, né, talvez como o ponto para desenvolver essa consciência é o ideal. Né, porque as crianças, elas ao pesquisarem, elas se sentiram parte daquela comunidade. Né? É o sentido de pertencimento ao lugar. Né? E quando elas conheceram melhor a sua comunidade, com certeza elas também vão querer, se já não o faziam, né, preservar esse patrimônio. Né? Então, entender o quanto aquele campo foi importante para que a comunidade tivesse hoje essa imagem, essa paisagem urbana, né, eu acho que é de extrema importância, né, porque eles hoje vão, com certeza, levar isso, valorizar muito mais o seu espaço de vivência, né. Certamente o olhar de cada um deles hoje para o campo de Independente será um olhar diferente. Um olhar de valorização, um olhar de se ver dentro desse espaço e dentro desta comunidade. Sim, como a gente viu ali pela própria fala agora, né, expressões fortíssimas de pertencimento, né? Me chamou a atenção duas delas, em que o educando diz nosso patrimônio, né, o lugar aonde a gente vive. Eu acrescentaria ainda o brilho do olho das crianças. A gente vê
Eu vejo dois momentos nessa questão do programa. Tem a questão do grupo, né, onde elas descobriram que elas fazem parte de uma comunidade, e a questão individual. A gente nota que muitas delas estão passando a se perceber como pessoas também, como entes individuais. E o brilho do olho deles, assim, é muito significativo. Você olha aqui... É um testemunho, né? Exato. É um testemunho. O olho fala mais, muitas vezes, do que qualquer outra palavra. O brilho deles ali, sim, é impressionante. Né? A gente fez, a gente olhou, a gente fez como era, a gente olhou como é que era antes, como é hoje. Eu acho que é muito interessante, achei muito... É muito forte, realmente. E eles se envolveram realmente, foram vendo passo a passo, né? No início, assim, um pouco receosos em função, né, de não ter entendido bem, mas com o tempo, com o andar do projeto, eles se envolveram mesmo, né? Quiseram participar e, né, foi muito importante. E realmente isso a gente sentiu na escola. Bom, com esse sentimento positivo, né, dessa vivência desses alunos, eu agradeço imensamente a presença da professora Eliane Formigueri, que coordenou toda essa atividade, né, parabenizo a escola pelo envolvimento, a professora Luciane Bittencourt, né, pela participação aí em refletir essa questão do espaço, a professora Mílio Karazek, pelas suas contribuições, né, é impossível discutir arquitetura, patrimônio e espaço sem arquitetura. Então, nosso muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Agradecemos a audiência e temos um encontro marcado no próximo Momento Patrimônio.